ficou em Jerusalém. Paulo, que era o cara que estudou aos pés de Gamaliel, entendia grego, hebraico, aramaico, foi pregar onde? Na Europa. Deus vai te usar o que você tem. E Deus quer que você tenha cada vez mais, que você cresça, que você se aprimore. Mas não confie nos seus conhecimentos. Paulo diz que considerava tudo como perda para a sublimidade da cruz de Cristo. Tudo isso aí é só meio. Quando ele chega lá em Atenas, que ele vê um panteão de deuses e lá uma plaquinha escrito Deus desconhecido, ele diz, é esse Deus aí que criou os céus e a terra, que dá ar para você respirar e alimenta. É esse Deus aí que eu estou pregando aqui para vocês. Sabe o que é isso? Estratégia, persuasão. Ele não chegou lá dizendo, olha, uma virgem concebeu de um Deus. Os filósofos atenienses engoliram ele. Ele é estratégico, ele é persuasivo, ele tem conhecimento, ele sabe como chegar. E os que eram do Senhor ali ouviram ele e veio. Então a gente precisa se preparar. Argumento cosmológico, argumento antropológico, argumento teleológico e argumento ontológico. Precisa guardar esses nomes? Não, não precisa. Mas entenda os conceitos. Olha a criação de Deus, como o salmista falou. Olha para o que ele fez. Olha a grandiosidade. Depois olha para o ser humano. Sabe? E quando a pessoa fala, é verdade. Agora chega e diz, esse Deus se manifestou em carne. Esse Deus grandioso, tremendo, dessa idade, dessa veracidade. Ele veio em carne porque te amou. Esvaziou da sua glória porque te amou. Sabe por que ele fez isso? Porque pecamos. Porque nos afastamos da glória dele. Porque nascemos em pecado me concebeu minha mãe. Vamos caminhar? Será que a revelação natural é suficiente para conhecermos a Deus ou incompleta? O Espírito Santo nos revela que há uma cegueira espiritual em todo ser humano. Quem quiser acompanhar, abra 2 Coríntios 4, versos 3 a 4. Então o Espírito Santo nos revela que o ser humano já nasce o quê? Cego. Seu Genival, eu e o senhor nascemos cegos espiritualmente. Todos nós nascemos cegos, Janice, espiritualmente. 2 Coríntios 4, 3 a 4. Diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Para quem? Os que se perdem, nos quais o Deus deste mundo, ou o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então o ser humano está o quê? Cego. E Satanás continua cegando ele, para que ele não consiga entender a luz do Evangelho, para ele continuar cego. E ele não vai conseguir entender, a menos que haja um poder maior que a tua próxima capacidade de entender. Porque ele está cego. Como é que eu vou dar responsabilidade a ela, que é escrava do diabo? Já foi. Né? Que está cega espiritualmente. Que ouve, mas jamais chega ao conhecimento. Que não entende. Como eu vou dar essa responsabilidade dela para quê? Somente quando a luz do Evangelho brilha no nosso coração. E isso é obra do Espírito Santo. Daí a gente vai ver a regeneração. O coração preparado. Se o coração não estiver preparado, não vai crer. Não taca a Bíblia no teu marido na cabeça não, nem na tua esposa porque ele não crê, porque eles não vão conseguir. Eles estão amarrados, eles estão cegos. Por isso que Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Ele é o autor e o consumador dessa fé. Tenha misericórdia, vai orar, vai clamar, faz como a mãe de Agostinho, 30 anos orando pelo Agostinho, 20 pelo marido, Patrício. Ore todo dia, ore, clame, chore, mas estou cansado, não aguento mais orar, mas continuo, também estou, mas vamos perseverar. Aleluia. O tempo é de Deus. Meu filho, aquele revoltado, eu já falei de Jesus para ele, você não vai. É obra de Deus. Quando a semente cai no meio do caminho, o diabo tira. Quando cai no solo pedregoso,
vem o sol, seca, os problemas vai secar, parece que a pessoa na igreja fica 5, 10 anos, mas quando vem o problema mete o pé. Aqui cai no meio do espinho, é sufocada pelos problemas da vida, a fascinação da riqueza. E aqui caiu no solo bom. Ela dá fruta 100, 60 e a 30 por 1. Mas quem produziu esse solo bom? Quem arou esse solo? Foi a pessoa? Então a gente tem que orar, clamar, pedir para Deus preparar esse coração, regenerar para que a semente do Evangelho caia. Segundo ponto do tópico 2. O homem é herdeiro do pecado e nele está morto. 1 Coríntios 15, 21. Vai dizer assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim, como em Adão todos morrem, diga todos, todos morremos em Adão. Porque ele era o nosso representante federal. O nosso representante não era Eva. A nossa representante federal era Adão. Se Eva tivesse caído, Adão não, o plano de Deus continuaria. E aí a gente vai entrar na segunda mulher hipotética de Adão, né? Já ouviu falar em Lilith? Primeira no caso, né? A primeira mulher de Adão, a revoltada feminista, o símbolo das feministas. Mas deixa isso pra lá. Vamos ficar só em Eva. Então, gente, Deus teria criado outra. Mas o representante federal, o responsável, aquele que tinha autonomia para obedecer ou não a Deus, porque ainda não estava infectado com pecado, ele cai. E aqui diz, assim como todos caíram em Adão, todos morrem nele. Assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo. Todos aqui é uma expressão, vamos dizer assim, é uma metonímia, tá? Figura de linguagem. O todo pela parte, a parte pelo todo, ok? Deu para entender? Não, deixa para lá. Vamos lá. E vai dizer assim: quem é o homem para que seja puro? Lá em Jó 15, 14. Que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Quem é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Jó 15, 14. Outro texto, Jó 25, 4. Como pode um mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce da mulher? Então nascemos em pecado. Jó 25, 4. Salmo 51, 5 diz: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está falando: eu nasci em pecado, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 3, 9 e 11. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus, como gregos, como brasileiros, como japoneses, como americanos, como filipinos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Quem busca a Deus? Se ele está dizendo que não há quem busca a Deus, todos pecaram e instituíram da glória dele. Não há quem busca a Deus, eu nunca busquei Deus, eu fui encontrado por ele. Quem é que busca a Deus está morto. Está morto. Não há quem busca a Deus. A humanidade está morta, está em pecado. É um zumbi espiritual. E o terceiro ponto e último, antes de meio-dia eu acabo. Somente pela revelação especial poderemos conhecer o Deus pessoal e seus propósitos. Diga assim: somente pela revelação especial nós podemos conhecer Deus e os seus propósitos. Nós vimos a revelação geral, ok? Que é a criação de Deus, que envolve tanto o cosmos, como a nós mesmos, como os propósitos dele, como o próprio ser dele. Agora nós vamos ver a revelação especial, que é o quê? A Bíblia. Quais os meios da revelação especial? Os eventos históricos. Então Deus se revela em Abraão, em Isaac, em Jacó. É uma revelação de Deus. Hoje a gente tem tudo aqui prontinho, mas isso aqui levou 1.400 anos para ser escrito. E cerca de 40 autores em toda a história. Isso aqui levou 1.600 anos para ser escrito e 40 autores diferentes.
E quando a gente ajunta tudo isso, a gente vê que há harmonia. Há um Deus... A teologia sistemática é bom por isso, que você vê Deus falando aqui, ali, a mesma coisa. 3 continentes sendo usados porque o americano não tinha sido descoberto, né? 3 continentes. Olha o que continua aqui. Os eventos históricos, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, todos esses atos que expressam a Deus e sua natureza. Segundo, o discurso divino através dos profetas bíblicos. A maioria dos profetas bíblicos dizem, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Lá em Jeremias 18:1 ele fala, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Ezequiel 12, 1, 8, 17, 21, mesma coisa. E Amós 3:1, veio a minha palavra do Senhor. Então é a maneira de Deus se revelar à humanidade. Com os atos históricos, com a sua própria revelação aos profetas bíblicos, amém? Hoje ninguém tem autoridade para dizer, eis que diz o Senhor. Se tu entrar no lugar que alguém fala assim, eis que diz o Senhor, tu sai correndo, porque o Senhor não diz mais. O Senhor já revelou. Acabou, os profetas bíblicos estão aqui. Deus pode usar uma irmã para falar, olha, o seu dente tem que ser arrancado quarta-feira, olha, Deus vai vir a vitória e tal, olha. Deus pode usar, amém? E quem ficar atrás disso é porque realmente não entendeu nada disso aqui, né? Mas tudo bem. Vai ficar lá, tal. Deus pode. Quem sou eu para botar Deus numa caixinha? Eu sou continuista, sei que Deus pode usar as pessoas. Mas não é a maneira exata de Deus fazer. Deus quer usar isso aqui, ó, a palavra. Porque o que tem de gente com o negócio de revelação se frustrando na vida, eu conheço assim, ó. Eis que o marido vai voltar, espera 20 anos o marido não volta na casa com outra. Eis que Deus me mostra você no exército, aí passa a idade do exército, você não entra no exército, entra em frustração. Eis que Deus me fala que você vai casar com um homem de Deus e tal, pega uma mala. Há pouco tempo veio uma menina, há pouco tempo não, já tem bastante tempo, Deus falou que eu ia casar com aquele diácono, e eu fui, mas olha o que aconteceu, o olho inchado, de tanto soco que ele deu nela. Então Deus usa, mas o que ele usar tem que estar de acordo com a palavra. E para você conhecer isso, tem que conhecer a palavra. Ah, mas isso é cansativo, né? Então continua aí pegando a tua salada pronta e se arrebentando. Não se cumpriu a conversão do teu filho, não se cumpriu isso, não se cumpriu o teu marido se converter. Continua atrás dessas coisas, mas continua mesmo, até se frustrar. E quem vai levar a culpa? É Deus. É Deus. Mas isso aí é a cenourinha que a gente corre atrás, sabe? A cenourinha que bota na nossa frente. Aí burro fica lá atrás. Não estou falando que Deus não usa, mas a gente tem que ter critérios para saber se é Deus falando. Tem que ter critério. Nem qualquer buraco, não. Todo mundo parece que tem uma responsabilidade de revelar. E aí um monte de gente magoada, triste com Deus, machucada, porque Deus não fez. Não foi Deus que fez, não. Você que foi tolinho e acreditou em besteira. Gente que queria se promover, gente que queria ser alguma coisa. Agora eu negar que Deus fala, pô, eu não posso negar isso não. Mas eu quero concreto, eu quero Deus falando comigo. Miguel, olha, sabe aquela situação que você está vivendo da sua casa? Isso, Deus está falando contigo. E olha isso. E a profecia é verdadeira quando? Se cumpre. Aí cumpriu, show de bola. Deus! Olha o negócio de me fazer correr atrás de cenoura há 20 anos, tá maluco? Tá doido? Tem irmã aí que o marido saiu, já tem 25 anos, não, ele vai voltar. Vai voltar como? Mas fato tu morrer na frente dele, que aí depois perdeu a vida toda, pô. A gente conhece um caso aqui, né? Quem conhece um caso desse aí? Vários? Foi um montão. Mas é tosco. Vamos lá, acabando. Hoje eu tô doido. O discurso divino através dos profetas bíblicos. Já falei aqui, né? Às vezes pode ser um ouvir silencioso interno da mensagem de Deus, tá como sonho. José teve a mensagem de Deus por sonho. O sonho lá dos feixes, né? E que os feixes se curvavam perante a ele, depois o sol e a lua. Você lembra disso? Gigi, volte, não busca profeta. Tô brincando. Entendeu, gente? Ou não? Deus usa também as revelações interiores para José. É uma revelação. Mas a encarnação de Jesus é o meio completo da revelação. Eu vou fazer questão de vocês abrirem esse texto na Bíblia para não dizer que sou o que estou falando. Amém. Vamos lá. Eu vou abrir primeiro Mateus 11:25. Mateus 11:25, rápido.
Mateus 11, 25. Pode ler, por favor, Wallace, bem alto. Sem entonação, sem choro. Bem alto. Com emoção, sem emoção. Não. 11, 25. Vou ler, hein? Vai. Posso ler? Pode ler. Está até marcado aqui na minha Bíblia. Ô, glória. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Entendeu? Jesus está exclamando: graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios, entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Que revelação foi essa? Que revelação foi essa? A gente vai ver aqui agora. Mateus 16, 15. Só ver umas páginas à frente. Mateus 16, 15. O que está escrito lá? Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne em sangue que te revelaram, não foi ninguém que revelou isso para ele, mas meu Pai que estás nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra aqui é a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Essa é a revelação, não é Pedro. Pedro não, é a revelação de Jesus. Então alguém só pode conhecer Jesus pela revelação de quem ele é. Deus ilumina a mente da pessoa para quando ela lê, ela entender. Senão ela vai ler, ela vai entender, mas não vai produzir mudança nela, não vai produzir a fé. É necessário a obra do Espírito Santo para iluminar a mente das pessoas. Eu não posso pregar sem clamar o Espírito Santo para ele iluminar o entendimento. Agora a última, Hebreus 1, 1 a 2. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Olha, Regina, eu quero que você leia esse, Regina. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Quem achou pode ler. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cara, Deus fez o universo por meio de Jesus. Ele falou em tempos passados pelos profetas, pelos pais, e agora ele resolveu falar por quem? Pelo Filho. Então existia profecias no Antigo Testamento e existe a profecia que é Jesus se cumprindo e fala conosco através dele. Eu posso recusar a palavra de Deus? Se Deus fala comigo através da palavra, através de Jesus pela palavra. É por isso que a gente vê tanta doideira aí fora. Tanta coisa que a gente olha assim: Jesus tem misericórdia, está profetizado, mas é difícil. Não estou falando para ninguém ser intelectual não, que isso aí é... Mas tem que ler a palavra. Amém. Tem que conhecer a palavra. Eu não quero saber se tu é arminiano, se eu sou reformado. Isso aí, cada um tem o seu. Eu quero saber se você conhece a palavra. Se você sabe que Jesus é o Filho de Deus. Se você sabe, quem tem convicção de pecado? Quem se sente pecador aqui, levanta a mão. Não existe salvação se você não reconhece que é pecador. Como é que você vai receber perdão se você não se reconhece pecador? Esse negócio da pessoa ir para a igreja e conseguir a vitória e que não sei o quê, e arrependimento dela está onde? Como o Espírito Santo pode selar se não houve arrependimento? Ela está ali para receber as bênçãos e não receber a maior bênção de todas, que é Jesus, que dá a vida eterna. Aí eu encho a igreja de gente que só quer a bênção, mas o arrependimento não tem. A pessoa pronta, a pessoa faz, a pessoa pronta, a pessoa cara, faz de tudo. E sempre a pessoa que está errada, nunca é ela.